Então, eu gostaria, por favor, de chamar o Dr. Júlio Lutherbach, cardiologista pediátrico do Children's Hospital do Colorado, para a próxima aula. Ele vai falar sobre o ecocardiograma nas lesões obstrutivas das cavidades esquerdas. Bom dia, é um prazer estar aqui. Estou revendo vários amigos e muita saudade do... eu queria começar assim, mostrando algumas coisas, lesões obstrutivas, né? Então, esse paciente de 6 anos que chegou com uma história de correção de coartação, tinha estenose mitral com infecção pulmonar severa e a aorta bicúspide não era importante. O que você pode ver aqui com 4 câmaras, né, em que... Eu tenho que clicar de novo para mexer, né? Não, já era. Ok. Mas no 4 câmaras, a gente, obviamente, tem aumento de cavidade direita e... luz, aqui, aumento de cavidade direita, e quando tem infecção pulmonar, uma coisa que eu tenho em mente é que você tem uma moeda com 2 faces, né? Quanto pior a infecção pulmonar, mais o ventrículo direito tem dificuldade de bombear, e, por outro lado, se não tiver chantes, mais o ventrículo esquerdo fica vazio. E aí o corpo sente stroke volume sendo pequeno e aumenta a hiperdinamia, né, a liberação simpática e tudo mais. E, então, quando eu olho assim um 4 câmaras e tem muita diferença de um lado e outro, eu vejo que é uma moeda que está me dizendo que a PVR, como é que chama isso? A resistência vascular é muito alta. Nesse paciente aqui, você vê um sinal de membrana supramitral. E para mexer aqui, assim, pode fazer mexer, por favor, Alexandre? Não, pode voltar lá? Vê se ele mexe aí. Não? Então vamos adiante. Não faz mal, não. Aí. Então, toda vez, a membrana supramitral é sempre colada, aderida ao folheto da válvula, então é difícil de ver. Então, a gente viu ali, aqui você está vendo, a gente olha muito para o septo sendo retificado. Esse caso tinha também uma válvula abrindo mais para a região medial do folheto, em relação ao músculo papilar medial, e eu estava tentando ver se ele ficava com loop o tempo todo. Quando eu fiz a apresentação, era para ficar fazendo loop, não sei se dá para fazer. Mas eu queria apontar aqui que você vê também pelo Collor que o fluxo é direcionado na direção. E aqui são os dados hemodinâmicos pelo eco, né? Você vê vai mexer isso aí? Não, esse já é o próximo. Tudo isso aí era para estar, como chama, em ciclo. Mas, então, eu meio que me perdi aqui. Eu vou adiante, então. Mas, então, aqui são os dados hemodinâmicos, e aí você vê uma coisa também que, quando tem estenose mitral, lembrar, e muitas vezes passa assim... não é valorizado, é que você fala, o paciente piorou, e aí você vê que a frequência cardíaca é diferente. Quando você tem estenose mitral, você tem menos tempo de diástole, e com isso a proporção da diástole ao longo do ciclo cardíaco diminui, e aí você tem que ter o mesmo volume passando, e você aumenta a velocidade, e o gradiente aumenta com o quadrado. Mas ele estava muito hipertensão pulmonar muito severa, e isso aí era para mexer, tem como fazer mexer? Já está. E aí aí depois da cirurgia, ele teve uma abertura maior. Não, aqui foi antes da cirurgia, desculpe. E aqui tinha que mexer também, eu acho que é automático, ele vai mexer. Mas você está vendo que tem um esporão aqui, e
A válvula aórtica bicúspide é desigual, a entrada está desalinhada à saída da mitral. Vou mexer também de novo. E depois aqui tem essa tecnologia, mas essa tecnologia, de vez em quando, o vendor empresta a máquina e você vê também o streamline. Mas você vê a diferença da velocidade antes da válvula e depois da válvula. Roda, por favor. No meu computador estava funcionando. Aqui eu queria mostrar, no transesofágico, você vê... caramba, eu apertei o botão errado. No transesofágico, você vê o anel mitral. Iluminar aqui. Aqui, achei agora. Então, você tem um anel mitral aqui, você vê mais detalhes aqui do esporão. Então, você tem que procurar o esporão, porque o anel está colado na válvula, como vocês sabem, né? É 3D, né? Isso é um 3D com a navegação cartesiana, que está mostrando... Cada um desses é um plano cortando. E a válvula aórtica está aqui, a válvula mitral está aqui. Você está olhando... Aqui é como se fossem 4 câmaras, e aí você está olhando do átrio para dentro do ventrículo, né? Então, a visão é essa. E aqui é o plano perpendicular a esse, que seria tipo 2 câmaras. Aqui ainda o transesofágico, com o streaming. Por enquanto ainda é divertido, não é ainda muito útil, como foi dito. E aí... eu voltei? Não. Aqui é 2 meses depois de ter sido reparado. Já está com uma melhora, mas ainda com pressão pulmonar. Mas os níveis de pressão pulmonar estavam bem mais baixos. Você vê a retificação do septo. Eu gosto de julgar a hipertrofia ventricular direita na parede livre do VD quando ela toca o diafragma, porque é em diástole. Então, ainda tem hipertrofia ventricular direita também. Mas a função do ventrículo direito é melhor e os parâmetros hemodinâmicos muito melhores. A pressão pulmonar foi para, sei lá, um pouco mais. Ele andou sozinho. Mas tudo bem. E aí, então, ele tem uma pressão de 40 de sistólica e a pressão diastólica melhor e o gradiente menor, através da válvula. Aqui é uma outra situação, com tipo esse é um corte apical longitudinal, isso não é um 4 câmaras. Você pode observar que o aparelho valvar é anormal, apesar de estar hiperdinâmico, não tinha muita reconstrução mitral. Mas aí o que chama a atenção é que você não tem espaço entre... como se fosse web, né? Como se fosse pé de pato, que você tem a prega entre os dedos, né? E você não tem como o fluxo mitral sair. E aí ele sai e você vê que muitas vezes você tem aceleração a nível do anel valvar, mas aqui é bem distal e uma certa dificuldade do fluxo de escapar do espaço, o espaço entre a mitral e o aparelho subvalvar é muito pequeno. Aí, na segunda dimensão, né, tipo, perpendicular ao que estava antes, você pode até apreciar, perceber o fluxo vai e faz um 8 aqui, como se fosse um 8, porque o espaço é tão pequeno que você chega a ter convergência de fluxo fora do anel mitral. Quer dizer, a mitral está meio que aberta, obviamente ela está fazendo o doming, mas aí o fluxo acelera, passa por aquela coisa muito apertada e vai. Então, eu estou tentando fazer a sequência análise sequencial do fluxo, né? Assim, tipo, começando pela mitral e descendo. Então, a gente vê também o orifício e vai ter o próximo. Você tem também, você não consegue identificar 2 músculos papilares diferenciados e você vê essa coisa grosseira que está obstruindo a válvula, como se fosse uma arcária mitral, junto com um componente de
papilar único, né? Tipo parachute. E você vê aqui o músculo papilar sendo bífido, prestando atenção que você não vê cordoalha. Então, é uma válvula muito ruim. E não tinha coartação. É uma coisa que você esperaria ter. E esse paciente acabou com uma prótese mitral mecânica. Aqui, de novo, a prótese. É um zoom no corte longitudinal. Você está vendo a prótese com fluxo passando por ela. A próxima obstrução seria a membrana subaórtica, que já foi mostrada pela ressonância. E chama a atenção só que, às vezes, nesse caso, a gente vê ela de todo jeito, mas às vezes você tem dropout aqui, isso é famoso, né? Todos nós sabemos, e aí você vê no apical, você pega o anel, a membrana perpendicular, e com isso você vê melhor. Dentro dessa ideia aqui, agora botando a questão do complexo de Shone, né, que seria vários níveis de obstrução. Você tem a obstrução do inflow, né, e da saída do VE, e com a coartação. Então, esse aqui é um resumo de um caso com um pouco de tudo. E você pode ver em vermelho o esporão do anel supramitral. É uma coisa bem sutil muitas vezes. E também, às vezes, você tem isso junto com quando você tem via cava superior esquerda. E o cirurgião consegue, eu perguntei para ele, eles conseguem meio que manipular o cirurgião, a via cava superior esquerda, esvaziá-la um pouco e entrar no plano. Mas é uma coisa que a gente está sempre em dúvida. Muitas vezes a gente diz que é e o cirurgião diz que não é. Então, são coisas que o eco tridimensional tenta ajudar com isso, mas é uma tarefa difícil. E essa válvula, então, ela tem DOMI em verde, ela faz DOMI diástole, e é um funil, né? Então, você tem isso. E aí, nessa estenose mitral, você tem o gradiente para mostrar. E aí, uma vez visto lá, a gente também quer ver, entender. Então, você vê que em verde ali, a seta, o músculo papilar está fusionado um com o outro, e ainda tem tipo uma massa de músculo papilar ali também, que ajuda a obstruir. E no de baixo, aqui, apontar com a luz, você tem essa obstrução multinível. Fazendo parte do complexo de Shone, seria a via de saída, e nesse caso aí você vê que tem uma espécie de um túnel, e com a aorta bicúspide. E você, pelo color Doppler, você vê a aceleração de fluxo e o gradiente sendo bastante alto. E esse paciente também tinha a coartação da aorta, mas eram duas visões, então eu meio que emendei com a seta o início do arco com o final do arco. O de baixo tinha que mexer, não mexeu. Não sei se vai dar para mexer aqui. Dá para botar para mexer os dois? Você consegue? Não? Então, e ele acabou também acabou no single ventricle pathway, porque é um Shone ruim. E então acabou com aí um Glenn bidirecional, que também aqui iria mostrar para vocês ia demonstrar que havia uma obstrução aqui, que corresponde ao vaso pequeno aqui. E aí, uma vez que você não está mais enchendo o ventrículo esquerdo, ele fica com essa cara mesmo de hipoplasia ventricular esquerda, importante. Então, acho que do ponto de vista de entrada, realmente fundamental. Quando você tem uma mitral ruim, não importa o tamanho do coração, você acaba tendo dificuldade de aproveitar o ventrículo.
Aqui é um paciente que foi diagnosticado fetal com a aorta, como é que chama? A crítica aórtica estenose. E aí o catéter abrindo o septo, que já era restritivo, só para mostrar que o catéter estava ali. O septo intra-arterial foi aberto, você tem um bom fluxo, não tem restrição. E aí o ventrículo com essa cara horrível e com o músculo papilar isquêmico, né? A região mais isquêmica do coração. E também com essência mitral. E aqui uma coisa que, umas vezes, esse paciente com uma coartação de aorta sendo alimentada pelo ducto arterioso. Eu queria muito que isso aqui, você consegue ver, se consegue mexer isso aqui? Pode parar aí, já está ótimo para mim. É chamar a atenção esse fluxo vermelho indo para alimentar o arco aórtico, os vasos do pescoço, os neck vessels, né? E também a aorta ascendente, muitas vezes. Agora, às vezes, uma coisa que passa despercebido é que você pode ter uma coartação retrógrada. E é uma coisa muito crítica, isso mais problema no híbrido, né? Lá na UCSF, quando eu estava treinando lá, e tinha um híbrido que ficou meses e meses. E a preocupação era justamente a coartação retrógrada, porque é o território que tem o cérebro e as coronárias. Então, é importante correr atrás disso. Esse paciente acabou depois tendo uma coartação, já 4 semanas depois, um mês de idade, foi intervido, e aí fez uma dilatação, ele era baixo peso, e aí depois fez um Ross Cono, né, liberando a aorta, e ele conseguiu uma paliação biventricular. Esse aqui é uma coisa que é engraçado, porque é uma coisa, vocês estavam discutindo infraestrutura e tudo, existe essa múltiplos níveis de atuação que protege o paciente, estabelece sistemas para ajudar o paciente. Então, esse caso aqui foi mais ou menos recente, eu chamei os fellows, vem ver uma coartação de verdade, porque o paciente já chega com um diagnóstico de coartação fetal, já nasce com prostaglandina, você nunca vê o paciente doente. Então, esse primeiro exame era de um hospital remoto, que não tinha sido feito diagnóstico. Ele teve alta, estava com dificuldade de mamar e tal. Na segunda semana, ele chegou chocado, hipoativo. E aí, chamei os fellows para ver. Dá para mexer aí? Não tem jeito de mexer, não, né? Não. Vem ver uma coartação brasileira. Mas é porque o que acontece, o que me preocupa é que, às vezes, eu procuro passar uma coisa de gravidade e não consigo sensibilizar, entendeu? Porque ele não vem aquilo complicar. Então, eu fiquei todo... Então, esse é o caso... É o caso bobinho para vocês, mas 2 horas depois... ele foi transferido, lá mesmo foi começado a... Você vê que é um filete de... Eu prefiro usar a minha mão. É um filete de... Passando pela coartação, você não vê o ductus aberto. E uma coisa que a gente aprendeu que eu aprendi com o Chamier, né? A questão do... Existe uma diferença entre o fechamento funcional do ductus e o fechamento anatômico, né? Então, o ducto começa como cilindro, vira um cone, geralmente, fechando a ponta pequena do cone na artéria pulmonar. E mesmo que não tenha achante, você ainda tem o zigue-zague para ir. Mas na hora que o ductus realmente vira quase um ligamento, então aí você declara a coartação. Então, um fluxo muito crítico ali, e depois, agora, você vê... vou aqui, mais fácil. Você vê que o fluxo aqui passa tranquilo e começa a ter você começa a ver o ductus arterioso juntando. O gradiente do ductus... O fluxo, na verdade, está indo da parte ascendente para dentro da artéria pulmonar, o gradiente é pequeno, e depois o gradiente maior através da coartação. Então, ainda tem coartação, mas essa é a coartação que a gente vê, porque o bebê nasce e já põe prostaglandina. Então, ele estava muito melhor, já com a função aqui, o coração estava batendo muito melhor. Então, tudo estava já
como devia. A válvula aórtica unicúspide, essa aqui foi a única que eu vi, que geralmente a válvula unicúspide, ela abre aqui, eu vou mostrar a próxima. E essa aqui, ela abre aqui. E eu posso pegar a sua coisa rapidinho? O jeito que eu entendo a aorta unicúspide é que ela é como se fosse um funil que faz assim, ó. E aí é como se fosse uma gota que abre e fecha no corte transversal. Porque é difícil entender uma aorta unicúspide abrindo. Aqui é o fluxo excêntrico, esse é outro caso. Esse é o tipo que eu costumo ver entre o que seria o não coronariano e o esquerdo. O teardrop, tá? Tipo de coisa. A gente tende, se tiver duas fusões comissurais, a gente já começa a chamar de unicúspide, o que eu não sinto que seja, mas a gente chama assim mesmo. Em relação à obstrução da saída, eu falei unicúspide e envolve, obviamente, a bicúspide, e esse aqui era um Shone não, um síndrome de Williams. Eu vou botar de novo, para ver se ele mexe um pouquinho. Você acha que consegue? Você podia passar para mim, sabe? É porque é vídeo, né? Vocês fizeram tudo com um slide parado. Mas a Juliana, cadê ela? Você sabe mexer nisso, me ajuda aqui. Já está acabando, de qualquer maneira, mas no próximo. E esse paciente tinha também coartação de aorta, né? Não é uma coisa muito comum, uma coartação discreta da aorta. Não, está ótimo agora. Então, agora a última coisa é hipoplasia de cavidade esquerda. Eu quase que esqueci, eu estava tão concentrado nas lesões de uma por uma que eu quase que esqueci de botar hipoplasia de cavidade esquerda. Mas, basicamente, do ponto de vista grosseiro, é um ventrículo muito pequeno com uma aorta também muito pequena. Então, próximo, por favor. E aí eu botei, não falei isso, obviamente, mas essas são como resolver com a cirurgia, né? Você precisa bypassar o ventrículo, então você tem que ter uma comunicação intraarterial grande e você reconstrói a aorta. Então, tudo que está em vermelho é o que você quer ver quando você vê a cirurgia. Próximo, por favor. Então, aí você está mostrando uma comunicação intraarterial não restritiva. Próximo. A gente lá usa muito mais Sano do que Blaylock. Às vezes, assim, se tem um problema com uma preocupação com estenose pulmonar, ou septo arterial era fechado, alguma coisa desse tipo, então você quer forçar o fluxo também durante a diástole. Então, você faz Blaylock, porque aí você tem pressão alta na artéria pulmonar durante a diástole. Mas, na maioria dos casos, é Sano. E os nossos Sanos são bastante... Qual é a saturação que a gente vê depois do sono? É bem velocidade, como chamam, bastante fluxo, né, pulmonar, né? Que é 6 milímetros, né? 5 ou 6, dependendo do peso da criança, está dizendo o Eduardo. 3,5 kg. Mais ou menos de 3,5 kg é 5 ou 6. A gente está vendo aqui o Sanoshant, né? Só para detalhe, essas imagens não foram nenhuma delas feitas por mim. Isso aqui é a aorta com TQS, né? O Downskate Sensor, e com a artéria construída, vista por baixo. Próximo, por favor. E aqui você está mostrando o fluxo dentro da coronária. Então, faz parte da rotina dos sonographers. Eles gostam de se chamar de sonographers, não de technicians. E é mostrar as coronárias quando o paciente interna pela primeira vez, ou então quando tem cirurgia, eles sempre tentam mostrar o fluxo da coronária para mostrar que o DQS, né, DQS está pérvio. Próximo, por favor, Juliana. Aqui parece esquisito esse arco, mas isso é a aorta nativa, está vendo? Está vindo do ventrículo esquerdo, e a pulmonar é mais larga aqui, então não é bem... E tem que lembrar que essa aorta tem que crescer, né? Então eles são generosos
na reconstrução do arco. Isso, outra coisa para checar, obviamente. Próximo. Aqui, olhando o sano, você está vendo o sano no canto superior esquerdo, ele estava saindo por aqui. Depois você vê no paraesternal ele fazendo isso. É mímica. Hã? Tá. Eu acho que tem que apontar para lá, né? Aponta para onde? A gente não está... 5 minutos. Entendi. Mas... vou fazer no próximo. O próximo de ECMO, eu vou precisar mostrar também. Tá bom. Vamos passar para o próximo, por favor. Aí é só para lembrar que tem o estágio 2, eu já mostrei esse slide. Próximo, por favor. E aqui é o Fontan. Eu queria mostrar só rapidinho esses dois casos aqui, esses dois ecos, é o mesmo caso. E às vezes a gente vê o que a gente quer ver, então a gente fala, eu estou vendo a comunicação atrial, e, na verdade, a comunicação atrial estava restritiva. E a gente erra o diagnóstico. E, nesse caso, eu errei. Fui eu que errei esse diagnóstico. E agora você está vendo o outro caso de Fontan, outro caso, tem a ver com esse, com corte, né, com coágulo. E em cima à esquerda, a aparência que você quer ver. Né? Próximo, por favor. E é isso. Você pode voltar. O que acontece é o seguinte, a gente pensa que a via pulmonar está aqui, a gente não está pegando bem, e aí você pensa que está aberto. Mas você vendo aqui, ó, o septo chega a fazer hélice. E o paciente estava com sintoma, entendeu? E isso foi perdido, atrasou o tratamento do paciente. Ele teve que fazer uma eitroseptectomia, né? Opa! É isso, obrigado. Gostaria de convidá-los, então, para a discussão, por favor. Agora, né? Então, eu gostaria de perguntar para a Juliana, eu tinha uma dúvida. A gente, algumas vezes, em laudos de tomografia, ressonância, a gente tem casos em que a gente vê a presença de artefatos que vão atrapalhar muito o seu laudo, a sua informação. Então, se você pudesse falar para a gente sobre artefatos e contraindicações dos exames, seria ótimo. Excelente pergunta. Na verdade, na tomografia, quando o paciente vem, que nem uma árvore de Natal, né, lá da CTI, cheio de metal em tudo que é lugar, catéter, etc. e tal, o que a gente tenta fazer é treinar os técnicos, toda a equipe que está envolvida no atendimento da criança, inclusive os médicos que trazem a criança, tirar o máximo possível de estruturas de frente da criança, né? Então, por exemplo, o paciente vem com um pequeno eletrodo, um simples eletrodo. Aquele simples eletrodo vai gerar artefato na imagem de tomografia. Então, a gente tira tudo que dá para tirar. Lógico, o paciente tem uma esternorrafia, não dá para tirar a esternorrafia. Vai gerar um pouco de artefato. Mas o que acontece? Quando o aparelho faz a imagem, a gente liga uma coisa chamada modulação de dose. Então, o aparelho vê, por exemplo, tem adulto, é um paciente mais forte, ele vai gerar uma quantidade de raio-x maior para ultrapassar aquela massa tecidual. Se é uma criança pequenininha, ele vai modular e vai gerar uma dose de raio-x, uma quantidade, uma penetração dos raios de raio-x menor. Se a gente põe um negócio enorme de metal na frente, o que ele vai fazer? Vai aumentar a dose de radiação, porque ele tem que ultrapassar aquela estrutura metálica. Então, isso não só deteriora o exame, como aumenta aquela dose de radiação que eu lutei tanto para diminuir. Então, a gente briga muito com os técnicos e com todo mundo, tem que tirar, faz um topograma, que a gente chama, né? Que é aquela imagem inicial, tipo uma radiografia mesmo, em que a gente identifica os metais, se tiver algum ainda,
A nossa equipe já não tem mais, porque já falei tanto que já está medular. Tira tudo, se sobrou alguma coisa, a gente tira aquilo e aí faz o exame. Com relação à ressonância, o metal ele vai gerar artefato. Vai depender do campo magnético. Campos magnéticos mais fortes, os aparelhos de ressonância que a gente costuma usar são de 1,5 Tesla e 3 Tesla. Nos aparelhos de 1,5 Tesla, a gente pode entrar com materiais ferromagnéticos. Por exemplo, esternorrafia pode entrar, não tem problema. Válvulas metálicas podem entrar. Elas vão gerar artefato. E aí também temos algumas estratégias de aquisição que vão tentar reduzir o artefato. Contraindicações são, por exemplo, uma criança com respirador não vai poder entrar numa ressonância, a não ser que a gente faça com respirador específico para ressonância, que senão aquele respirador vai ser um campo magnético, é um grande ímã. Tudo que for metal, uma bala de oxigênio, vai virar um projétil que vai matar a criança. Não pode entrar com nada, porque aquele projétil vai ser atraído em direção à ressonância e a ressonância pode estar desocupada. O campo magnético está sempre ligado. MR is always on. Então, se você entra com seu simples estetoscópio na sala da ressonância, ele vai virar um projétil que vai voar em direção ao doente que está lá dentro. Então, não pode. Existem, atualmente, vale a pena falar, marca-passos condicionais. Então, essas crianças podem evoluir, adultos, com a necessidade de uso de marca-passos, e atualmente eu tenho visto cada vez mais marca-passos condicionais que podem entrar na ressonância. Eu tenho feito alguns exames, inclusive ambulatoriais. No início eu tinha um medo terrível. Não, só faço em ambiente hospitalar. Mas atualmente, com parâmetros de segurança que a gente usa, é super tranquilo. Então, a tendência é que no futuro, devices de sincronizadores e marca-passos possam entrar na ressonância. Tá bom? Maravilha. Posso falar em francês? Porque eu acho que nunca tinha aprendido tanto em tão pouco tempo. Esteve mesmo bom. Eu tenho uma pergunta. Quando tem que usar beta-bloqueadores, qual é o que prefere? E qual é a limitação em peso, idade? Como é que decide isso? Quando eu tenho que usar beta-bloqueador, eu uso esmolol. Tem um efeito rápido. Isso tudo depende também do aparelho, né? Eu queria sempre ter uma Ferrari, mas eu nem sempre tenho a Ferrari. Então, quando eu tenho a Ferrari, eu tenho o esmolol, está tudo resolvido. Mas o peso, não tem limitação de peso para nenhum dos dois métodos. O que tem que o exame pode ser que demore mais. Por exemplo, na ressonância, eu tenho que... Na verdade, eu adquiro aquela imagem, é tão pequenininho, as estruturas são tão pequenininhas, que eu adquiro aqueles dados brutos várias vezes, para criar mais resolução. Então, o exame, eu tenho que ajustar o exame ao peso da criança. Para anestesia, isso faz diferença. Por exemplo, tem um lugar que eu trabalho que tem um respirador que não tem um volume inspirado no não sei o que lá do aparelho, que faz uma criança pequena. Então, às vezes, a limitação não é nem da ressonância ou da tomo, é do aparato que eu tenho à minha volta para fazer o exame. Então, realmente é um exame de alta complexidade e que requer muitos detalhes para que aquilo dê certo. E o desafio é fazer isso de forma... disponibilizar isso cada vez mais, porque são ferramentas magníficas, né, que têm que ser usadas quando necessárias, e a gente tem que disponibilizar. Tem pouca disponibilidade ainda, infelizmente. E queria só fazer um comentário, não sei se já encontraram isso, mas nós estamos a começar a ter problemas com crianças mais crescidas que vêm com tatuagens ou com pestanas postiças que contêm metal. Então tivemos que modificar o protocolo para tirar as pestanas, esse tipo de coisas. Que loucura. Alguma outra pergunta da plateia? Pergunta para o Júlio. Você mostrou a imagem da subaórtica, do anel subaórtico ali. Você falou que muitas vezes
você consegue ver melhor no subcostal, quando você coloca a via de saída, é isso? Hein? Eu tenho uma explicação para isso. O que acontece é o seguinte, quando a estrutura está de perfil, pode sentar, por favor, senão eu vou ficar em pé também. Quando a estrutura está de perfil, a probabilidade do eco voltar, do ultrassom refletir, é menor. E quando a estrutura está de frente, é maior. Isso é o dropout, que você sabe melhor que eu. A segunda coisa é que, à medida que existe o artefato lateral, a resolução do eco, do ultrassom, é muito boa no sentido axial, mas ela é muito pobre no sentido lateral ou azimutal. Então, o que acontece é que, à medida que o ultrassom penetra, o feixe que está fazendo aquela linha, ele engrossa. E qualquer reflexão é vista dentro do plano que, teoricamente, não deveria ser vista. Então, quando você aproxima da membrana pelo apical, você está usando o artefato lateral como seu amigo, em vez de ser seu inimigo. Você não quer medir a membrana, mas você quer saber que ela está lá. Então, muitas vezes, você perde a membrana pelo paraexternal, e você vê a membrana que você perdeu, aí você volta no paraexternal e fala, está ali mesmo. Entendeu? Obrigado pela Júlio, pergunta. eu sabia que você tinha uma explicação perfeita para isso. Júlio, o que você valoriza mais na aquisição de uma estenose mitral? É o gradiente médio? O que você... Bom, em adultos, o que eu valorizo mais, e eu não falo mais de adulto, mas eu só quero botar como referência, é o pressure half time, que seria escrito pela Liv Rattle, né, que mostrou que você pode correlacionar a área valvar com a estenose. O problema é o seguinte, o que você pode... Se eu te der uma área valvar para um bebê de não sei quanto, você não tem tabela, você não sabe se aquilo é grave ou não. O pressure half time não funciona. Eu vou falar aqui, confesso a vocês que eu não gosto de falar em função diastólica em bebês e pequenos, porque eles não têm drive vagal. E é muito comum você ter uma rotação atrial predominante. E as pessoas que vêm da pediatria e querem aplicar conceitos, muitas vezes ela fala, está com problema de complacência, porque a onda A está aumentada, ou tem isso, aquilo. Eu falo, mas ele está taquicárdico. Se você tem taquicárdico, você... Então, eu vejo assim, o bebê já é taquicárdio para começar, porque a coisa vagal dele, o output vagal é menor. Então, eu não posso usar. E o pressure half time, a inclinação, o tempo de desaceleração, que você quiser chamar, que um é proporcional ao outro, por 30%. A questão é que ele não funciona para a criança. Você vê estenoses ruins e o pressure half time não está ruim. Então, eu não tenho pressure half time. Então, a gente usa mesmo mitral. Mas eu gosto também eu tenho mais duas coisas que eu gosto de usar. Uma, eu gosto de ver o pico máximo, porque eu estou fazendo um ponto de que a pressão no lado esquerdo chega muito alta. E quando tem shunt atrial restritivo, eu gosto de usar também o gradiente através do átrio. Eu tinha um que estava mostrando isso, mas ficou confuso, não consegui. Mas geralmente bate o atrial com coisa, porque é o mesmo left atrium, o mesmo átrio. Mas eu acho que a única coisa que você tem mesmo E a outra coisa que eu presto atenção é na frequência. Porque o que a gente faz muito assim, no sistema de laudo, o que acontece é o seguinte, quem faz os exames são os sonographers. Eu leio, sei lá, entre 25 a 50 por dia. E aí tem, sei lá, 15 sonógrafos fazendo o exame. E aí eles trazem já o laudo preparado. E eu só critico e mudo, se for o caso. Mas, então, muitas vezes, a gente tem como rotina fazer a comparação com o exame anterior. E, às vezes, o gradiente sobe de 10 para 14 ou 15, mas você está com uma frequência cardíaca mais alta. Enquanto que a duração da ejeção depende da fórmula de Bazet, que é a duração do QT prolongado, do QT corrigido, você usa a fórmula de Bazet, que depende da raiz quadrada e tal, pá. Então, uma modificação... O meu ponto é que o tempo de diástole modifica muito mais do que o tempo de sístole.
Então, se você compara gradientes em sístole em frequências diferentes, você não espera ter grandes variações. Mas na diástole, se você imagina que o mesmo stroke volume tem que passar pela válvula. E você tem menos diástole, vai ter mais velocidade, a velocidade vai ser ao quadrado, você pula de um gradiente para o outro. Então, muitas vezes, eu sempre, quando eu estou lidando com alguma mitral, ou alguma estenose tricúspide, seja o que for, eu faço comentário que a frequência cardíaca mudou, então que isso pode ser justificável e tal. Doutor Júlio. Oi. Júlio. Me chama de Júlio. Júlio, a minha dúvida era justo seguindo a pergunta da Sandra e toda essa explicação, seria o seguinte, eu faço muitos exames em paciente transofágico, paciente anestesiado, com outro tipo de hemodinâmica, débito, frequência, Vai ser tudo diferente. PA. Exatamente. Eu queria saber se, na sua experiência, as lesões obstrutivas aórticas, por exemplo, nos pacientes com disfunção ventricular, se você teria, o que você usa de rotina para avaliação, se a equação de continuidade lhe ajuda? A gente não usa a equação de continuidade de rotina, então, assim, a gente tem um laboratório assim pragmático, assim, a gente não informa isso. Mas o que eu uso é o seguinte, por exemplo, você vê o quanto que vamos supor, o pico de velocidade era 0,6 e adiante é 2,5, está me dizendo que é uma aceleração grande, que é diferente se fosse 1,2 e é o mesmo 2,5. Uso isso, uso sinais indiretos de baixo débito. Eu posso olhar a válvula pulmonar, se o paciente tiver válvula pulmonar normal, e ver se eu tenho sinais. Toda vez que... Uma coisa que eu presto atenção é que as velocidades ao longo do eco, dentro do coração dos lugares que são normais, tem que ter uma velocidade em torno de 1 metro por segundo, 1,2. Se eu começo... A primeira coisa que eu vejo quando estou vendo disfunção é pensar assim, é disfunção suficiente para diminuir o débito como é que chama isso? Sistólico, stroke volume. Então, eu vou atrás desses sinais. Então, se eu tiver, por exemplo, velocidade dentro do coração, nos lugares normais, baixas, 0,5, eu falo, existem sinais de diminuição do débito. Outra coisa que o marcador, mas é mais para comparação, é você fazer o VTI, que é o Velocity Time Integral, que é proporcional ao stroke volume, mas aí é bom para comparar, mas é difícil comparar... Comparativo, mas vai ser sempre diferente. Né? Agora, lá no laboratório, aqui no Brasil, eu aprendi a fazer QPQS pelo eco em paciente normal, porque eu sei qual é o resultado do QPQS é 1. Então, eu treinei fazer T1 primeiro. E depois que eu passei a T1, eu passei a fazer QPQS para CIA em lugares que eu via que o fluxo era laminar. Então, dessa forma, eu acho... Mas lá no laboratório, a gente não oferece QPQS. É uma decisão de grupo não tentar falar isso. Então, mas eu acho que o QPQS pode ajudar muito nisso. Agora, eu não me proponho a dizer qual é o volume verdadeiro. É só comparativo. Eu acho que é por isso. Eu acho que a opção foi tentar... O maior problema é o seguinte, o nosso grupo, eu não sei quantos nós somos para ler eco, mas são uns 8, mais ou menos. Então, tem muita a chance de... Eu acho que é uma opção de não introduzir erros acessórios. Mas eu acho que tem situações que eu poderia alegremente fazer, mas... Vou dar a minha perspectiva de clínico, que utilizaria os dados com a maneira em que avaliamos os doentes. Geralmente temos uma ideia muito precisa de que rango é que vai ter o QPQS. Por isso é que também não pedimos, sabendo que, aliás, pode haver erros. Haverá casos em que pedimos. Mas se nos encontramos numa situação em que o QPQS não faz sentido, segundo a nossa estimação, num doente que não está a progredir como é de esperar, vamos direto ao cateterismo, não é? E geralmente, porque também vai haver alguma intervenção atrás, não é? Então não perdemos tempo.
mas isso não quer dizer que não seja uma boa prática. E também ao lado disso, assim, o mais importante é o paciente, né? Então, por exemplo, a drenagem anômala de veias pulmonares. Você acha que viu tudo, mas é melhor você, antes de ir para a cirurgia, fazer uma angio-CT. E dá muito mais detalhe, às vezes é mista, você acha que não é. É uma coisa também interessante, está sendo discutido na sessão passada de cirurgia, que eu estava lá ainda. No Noonan síndrome tem muita a drenagem anômala pulmonar e eles não sabem o que fazer com isso. Uma incidência assim, sei lá, 30%, uma coisa assim muito alta. Então, eles estão passando a fazer ressonância para ver drenagem anômala parcial. Mas aí eles também não sabem o que fazer com isso ainda. Mas eles estão começando a tentar correr atrás para chegar em um acordo de se deve corrigir ou não, esse tipo de coisa. Então, eu acho assim, é muito legal a gente fazer um bom trabalho, mas mais importante é o paciente. Então, tem que recorrer a um método de imagem que vai fazer a diferença em determinados casos. Mais alguma pergunta da plateia? Então, tá. Então, estamos encerrando essa discussão. Muito obrigada.